Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma tabela dinâmica no Excel. Bem, o que seria uma tabela dinâmica? Uma tabela dinâmica ela é utilizada para fazer contagem, certo? Referente a variáveis do tipo qualitativa. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de dados e tem algumas variáveis analisadas através desse conjunto de dados que eu vou utilizar para fazer a tabela dinâmica, certo? Temos aqui estado civil, se é solteiro ou casado, temos grau de instrução, se é fundamental, médio ou superior, temos aqui salário, né? Em quantidade de salários mínimos que esses indivíduos recebem, temos aqui a idade desses indivíduos, ok? Bem, a tabela dinâmica, para você utilizar ela, a gente utiliza com variáveis do tipo qualitativa, né? Então, o que são variáveis do tipo qualitativa? São variáveis que podem assumir categorias, certo? Por exemplo, estado civil, solteiro, casado, tem duas categorias de resposta. Grau de instrução, fundamental, médio e superior, tem três categorias de resposta. Então, variáveis qualitativas são variáveis que assumem, né, categorias específicas, né, e não assumem valores numéricos. Por exemplo, variável salário e idade são variáveis que assumem valores numéricos. Então, não faz muito sentido a gente fazer uma tabela dinâmica com as variáveis salário e idade. Faz mais sentido a gente fazer tabela dinâmica com estado civil e grau de instrução. Essa tabela dinâmica ela vai apresentar as contagens referentes a essas variáveis, né? Por exemplo, estado civil, temos aqui solteiro e casado. Quantos solteiros tem na minha amostra? Quantos casados tem na minha amostra? Então, a tabela dinâmica ela vai fornecer essas quantidades. E através dessa tabela dinâmica, a gente pode fazer alguns gráficos no Excel, como gráfico de pizza e gráfico de colunas, né? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de variável qualitativa, certo? A gente também pode fazer cruzamentos, certo? De variáveis qualitativas, como por exemplo, estado civil e grau de instrução. Quantos solteiros têm um ensino fundamental, né? Quantos solteiros têm um ensino superior? Esse tipo de contagem é possível a gente fazer na tabela dinâmica. Então vamos aprender como fazer essa tabela dinâmica, certo? Então para fazer essa tabela dinâmica, a gente vai inserir, certo? Tabela dinâmica. Aqui, ó. Bem, quando você coloca para inserir tabela dinâmica, perceba, né, que o Excel ele seleciona automaticamente os dados, né? Ele já reconhece onde estão os dados na minha planilha, não? Na minha planilha, né? Então vocês podem perceber destacado aqui, ó, todo o meu conjunto de dados, certo? Então aqui temos escolha os dados que deseja analisar. Então os dados já estão selecionados automaticamente aqui, o Excel já selecionou, ó, certo? Então, selecionar uma tabela no intervalo, já está selecionado aqui, o Excel já fez isso automaticamente. Aí eu posso escolher onde eu desejo que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Ele pode ser colocado em uma nova planilha ou nessa planilha que já tem os dados aqui, certo? No caso, eu vou colocar na nova planilha. Eu acho melhor, pelo menos, de trabalhar com a tabela dinâmica na nova planilha. Então, eu coloco aqui, ok. Pronto, essa tabela dinâmica aqui, ó, ela está na nova planilha. Ó. A minha planilha do Excel com os dados está na planilha 1, né? Ó, como vocês podem perceber, e na planilha 4 está a tabela dinâmica, né? Então, aqui que eu vou fazer a nossa tabela dinâmica, certo? Bem, então como vocês podem perceber, quando eu clico nessa planilha, em que tem a tabela dinâmica aqui, né? Ó, eu tenho aqui os campos que eu posso adicionar no relatório dessa tabela, né? Que são justamente as variáveis que a gente vai trabalhar, certo? Então temos aqui estado civil, grau de instrução, salário, idade. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com estado civil e grau de instrução, né? Porque são as variáveis qualitativas, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja interessado em saber, né, as contagens referentes ao estado civil. Quantas pessoas são solteiras e quantas pessoas são casadas, né? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima do estado civil, certo? Então veja que quando eu cliquei aqui em cima do estado civil, o que que apareceu aqui, ó? Apareceu casado e solteiro, né? Só que eu preciso entrar aqui com as contagens, né? Certo? Então veja também que quando eu cliquei aqui em cima de estado civil, né? Ele foi direto, ó, para o rótulo de linhas. Não estava aqui, estava vazio esse rótulo de linhas. O que que significa isso aqui? Rótulo de linhas significa que eu vou colocar nas linhas, né, as categorias da variável estado civil. Então, percebe que as categorias da variável estado civil, né, casado solteiro, está, né, na linha 4 e na linha 5, né, organizada por linhas, né? Aí o que que eu quero fazer? Eu não quero contar quantos casados e quantos solteiros tem, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou justamente arrastar, ó, essa variável estado civil, que é a variável que eu quero contar, né? Que tem as categorias casado, solteiro. Eu vou arrastar estado civil para cá, ó. Ó, valores aqui, né? No campo de valores. Pronto.
aí aparece aqui as contagens, ó. Temos 20 casados e 16 solteiros, ok? Bem, daí, com essa contagem a gente consegue fazer, né, gráficos, né, como o gráfico de colunas e o gráfico de pizza que eu vou mostrar aqui para vocês. Para fazer esse gráfico, basta a gente clicar em cima, certo? Da tabela dinâmica, ok? Clicar em cima de qualquer célula da tabela dinâmica. A tabela dinâmica está aqui, ó. Qualquer célula aqui em cima, aqui ou aqui, dá certo, ok? Pronto, cliquei em cima dela, vou em inserir, ok? Gráfico de colunas, certo? Eu vou clicar aqui nesse primeiro modelo mesmo e vai fazer aqui para mim, ó, o modelo, certo? Pronto, está aqui, ó, o gráfico de colunas, ok? Da tabela dinâmica. Então vocês podem perceber aqui, ó, que eu tenho a quantidade de casado e a quantidade de solteiro, né? Certo? Eu gosto mais de apresentar um outro modelo de gráfico, né? Em que eu coloco os rótulos em cima, né? Das colunas. Então eu vou apagar essas linhas, vou apagar esse eixo vertical, vou clicar em cima, certo, da coluna, com o botão direito, eu vou em adicionar rótulo de dados. Pronto, tá aqui. Eu gosto mais de trabalhar com essa tabela, certo? Aliás, eu gosto mais de trabalhar com esse modelo de gráfico, com os rótulos em cima, certo? Então tem 20 casados e 16 solteiros, ok? Bem, então vocês podem perceber, né, que essa tabela dinâmica, ela mostra as quantidades em valores absolutos, né? Mas eu também posso utilizar as quantidades em porcentagem, se eu quiser, ok? Então como é que eu faria isso? Eu clico em cima da tabela dinâmica com o botão direito, eu vou aqui, ó, configurações de campo de valor, certo? E eu vou na janela mostrar valores como, ok? Aí eu vou clicar aqui, ó, os valores estão mostrados como normal, mas eu quero que eles sejam uma porcentagem do total. Aí apresenta, ó, os valores em porcentagem. Então veja que a partir do momento que eu mudo essa tabela dinâmica, o gráfico também muda, ok? Certo? Interessante isso, né? Bem, pessoal, e se eu quisesse fazer um gráfico de pizza agora, né? Do mesmo jeito, clique em cima da tabela dinâmica, coloco em inserir gráfico de pizza, ok? E tem um modelinho que eu quero utilizar. Vou utilizar esse modelo aqui, certo? Temos aqui o gráfico de pizza, ok? Bem, daí seria interessante eu colocar as porcentagens, né, em cima, né? Então eu vou clicar em cima da fatia, ok? Com o botão direito eu vou adicionar rótulo de dados. Pronto, as porcentagens já estão apresentadas aqui, ok? Bem, pessoal, então aqui temos os dois gráficos, certo? Que a gente pode fazer com a tabela dinâmica. Bem, pessoal, então isso aqui foi a apresentação da variável estado civil, certo? Mas se eu quiser trabalhar também com a variável grau de instrução, eu posso trabalhar com essa variável, né? Porque é uma variável qualitativa, ok? Então, ao invés de colocar em rótulo de linhas estado civil e em valores estado civil também, eu vou colocar aqui, ó, o grau de instrução. Então, eu vou apagar o estado civil, vou clicar no grau de instrução, vai aparecer aqui no rótulo de linhas automaticamente, só que ele tem que aparecer aqui nos valores também, ó. Então, eu vou arrastar para aparecer os valores. Então, veja que a partir do momento que eu mudo da tabela dinâmica do estado civil para a tabela do grau de instrução, como eu já tinha feito os gráficos antes, ó, os gráficos estão feitos automaticamente, né? Olha que legal, certo? Então temos aqui o gráfico de colunas, né? Da variável grau de instrução, temos aqui ensino fundamental, médio, superior. Vou colocar para aparecer os rótulos em cima das colunas, então clico em cima de uma coluna qualquer com o botão direito, vou em adicionar rótulo de dados, está aqui, certo? E aqui é a mesma coisa para aparecer os valores. Clico em cima de uma fatia com o botão direito, adicionar rótulo de dados. Pronto, aqui temos as quantidades referentes, né, a ensino fundamental, médio e superior. Então 12 pessoas têm ensino fundamental, 18 pessoas têm ensino médio e 6 pessoas têm ensino superior, ok? Ah, e se eu quisesse apresentar os valores em porcentagem, porque eles não estão em porcentagem, eu faria do mesmo jeito, certo? Clique em cima da tabela dinâmica com o botão direito, vou em configurações de campo de valor e mostrar valores como o quê? Porcentagem do total, certo? Pronto. Então consegui apresentar aqui a minha tabela dinâmica, ok? Aliás, os gráficos com as porcentagens. Bem, pessoal, a tabela dinâmica possibilita também
além de fazer essas contagens, né, a contagem do cruzamento das duas variáveis, certo? Então, por exemplo, na linha eu já estou aqui com um grau de extrunsão, certo? Mas se eu quisesse colocar a contagem do estado civil, certo? No rótulo de colunas aqui, ó. Só é fazer isso. Então, eu coloquei o estado civil no rótulo de colunas, aí automaticamente as categorias, junto com as contagens do estado civil, aparecem aqui para mim, ó, certo? Eles aparecerem em porcentagem, né? Por quê? Porque foi o que eu tinha pedido anteriormente, né? Então, o que acontece aqui, ó? 13,89% das pessoas, né, entrevistadas são casadas e, além disso, né, tiveram até o ensino fundamental. 19,44% das pessoas são solteiras do ensino fundamental, né? E terminaram até o ensino fundamental. 16,67% das pessoas são solteiras e têm apenas o ensino médio. 13,33% das pessoas são casadas e têm apenas o ensino médio, né? Certo? 8,33% das pessoas são casadas e têm até o ensino superior, né? E 8,33% das pessoas são solteiras e têm até o ensino superior. Então, esse tipo de tabela, né, ele possibilita a gente fazer mais uma análise cruzada com relação a essas variáveis, ok? Então, por exemplo, né, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que a maioria das pessoas, 1 a cada 3 pessoas, né, são pessoas casadas e têm o ensino médio, né? Certo? Então, a gente pode até comparar a porcentagem, né, para casado e solteiro, né? Então, a gente pode perceber, ó, que ensino fundamental, né, a maioria do que termina o ensino fundamental é solteiro, né? Porque temos 3,89% de pessoas que são casadas do ensino fundamental, 19,44% de pessoas que são solteiras do ensino fundamental, né? Então, parece que se a pessoa tiver ensino fundamental, né, apenas ela tende a ficar solteira, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o ensino médio, né? Temos 33,33% das pessoas casadas do ensino médio, 16,67% das pessoas solteiras do ensino médio, né? Então a gente pode perceber que através dessa comparação, né, a maioria das pessoas que têm o ensino médio são o quê? Casadas, né? Temos aqui uma pequena porcentagem de solteiros. Certo? Ensino superior, né? Então, temos aqui 8,33% de casados e 8,33% de solteiros, né? Então, 8,33% da amostra são pessoas casadas que terminaram o ensino superior e 8,33% são pessoas solteiras que terminaram o ensino superior. Então, se a pessoa tiver ensino superior, né, a gente pode perceber sim que a chance dela ser casada, solteira, é a mesma, né? Certo? E perceba que a partir do momento que eu faço essa tabela cruzada, né, o que acontece aqui? Ó? O gráfico de coluna ele muda, né? Certo? Então, a gente pode perceber que os rótulos do eixo horizontal, o rótulo de linha, é separado aqui ó, em fundamental, médio e superior, certo? E o rótulo de coluna, né, que eu coloquei casado e solteiro, né? Então, ao invés de apresentar uma coluna apenas para o total do fundamental, eu separo em duas colunas, né? Uma para casado e outra para solteiro. Então, em azul é para casado e em vermelho é para solteiro. Então, através desse gráfico, a gente consegue ter até uma análise, né, melhor comparando, né, esse cruzamento de variáveis. Então, a gente pode perceber ó, que no ensino fundamental temos mais solteiros que casados. No ensino médio, temos mais casados que solteiros. No ensino superior, temos um empate ali, né? Se a gente quiser colocar aqui os rótulos em cima dessas colunas, eu vou clicar em cima da coluna azul, adicionar rótulo de dados, ó, aparece aqui, mas aparece só apenas em cima da coluna azul. E eu posso clicar também em cima da coluna vermelha e colocar aqui, adicionar rótulo de dados, vai aparecer, né, as porcentagens em cima, certo, das colunas vermelhas, ok? E aqui no caso, pessoal, o gráfico de pizza permaneceu o mesmo porque o gráfico de pizza só se trabalha com uma variável, né? O gráfico de coluna ainda dá para trabalhar com duas variáveis, né? Porque ele consegue modificar dessa forma, né? Então, em cada categoria aqui do grau de instrução tem duas colunas, uma para casado e outra para solteiro, ok? No gráfico de pizza a gente não consegue fazer isso, por isso que ele não ficou alterado, certo? Bem, pessoal, a gente poderia também apresentar essas porcentagens de uma outra forma,
certo? Por exemplo, vou clicar aqui em cima e com o botão direito, ó, vou em configurações de campos de valor. Mostrar valores como? Aqui eu estou apresentando como porcentagem do total, né? Então, por exemplo, esse 3,89%, né, representa uma porcentagem em cima daquelas 36 pessoas totais, certo? Mas se eu quiser fazer, por exemplo, com porcentagem de linha ou da coluna, eu poderia fazer, certo? Então, por exemplo, se eu fosse fazer com porcentagem da linha, né? Então, a linha agora é como se fosse 100% dos valores, ok? Então, como é que interpretaria se fosse com uma porcentagem da linha, né? Então, por exemplo, essa porcentagem de 41,67%, né, ela é em cima de todas as pessoas do ensino fundamental e não de todas as pessoas que compõem a minha amostra, né? Então, dentre todas as pessoas que têm apenas o ensino fundamental, 41,67% são casados, certo? Dentre todas as pessoas que têm o ensino médio, 66,67% são casadas. Dentre todas as pessoas que têm o ensino superior, 50% são casadas. Então agora, né, quando a gente faz a porcentagem por linha, né, os valores totais é como se fossem os valores de cada linha, certo? E a gente também poderia fazer a porcentagem não de cada linha, mas e sim de cada coluna, certo? Então como é que a gente faria, né? Considerando que o total seria os totais das colunas. Então a gente clicaria com o botão direito aqui, em cima da tabela dinâmica, configurações de valor e colocaria aqui, ó, porcentagem da coluna, certo? Pronto. Temos aqui a porcentagem da coluna. Então, o que a gente pode perceber aqui, ó? É que a interpretação já muda, né? Então, por exemplo, 100% representa o total de casados, 100% representa o total de solteiros. Né? Então, como é que ficaria a interpretação aqui, ó? Então, 25% dos casados têm o ensino fundamental. 60% dos casados têm o ensino médio. 15% dos casados têm o ensino superior, certo? 43,75% dos solteiros têm o ensino fundamental. 37,50% dos solteiros têm o ensino médio. 18,75% dentre todos os solteiros têm o ensino superior. Então, essa é a interpretação que a gente faz quando a gente organiza o total por coluna da porcentagem. Aí você me pergunta, mas qual está certo? Eu utilizar a porcentagem do total geral, né? Do total de linha ou do total de coluna? Bem, na verdade não tem um correto e um errado, né? Todos estão certos, né? Mas, como vocês podem perceber, né? A depender da tabela que eu vou utilizar, certo? Da forma como eu vou contar essas porcentagens, a interpretação dos valores vão mudar, ok? Bem, pessoal, então a aula sobre tabela dinâmica basicamente é essa, certo? E com certeza vai ajudar vocês aí a fazerem o trabalho de estatística, certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu!